Evangelho escrito por Mateus capítulo 3, o versículo é o 17. E o capítulo 17, versículo 5. 3, 17 e 17, versículo 5. E eis que uma voz do céu dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E eis que uma voz dos céus dizia: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Capítulo 17, versículo 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem do céu luminosa os cobriu. E saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele escutai-o. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele escutai-o. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por esses dias. Obrigado por esse tempo. Te louvamos porque a tua palavra tem estado em nós. Obrigado porque ela nos acha. Obrigado porque estamos aqui. Viemos aqui para mais uma vez ouvir o Senhor falar conosco. É tão bom. O Senhor já nos alcançou através de canções. A gente precisa ouvir o Senhor mais uma vez através da sua palavra. Que não haja em nós nenhum tipo de impedimento que de certa forma fará com que a gente não seja alcançados por tua palavra. Te louvamos mais uma vez. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. O cenário que João aparece é muito inusitado. O cenário é um deserto. A forma que ele se apresenta, uma vez ele sendo percebido, é muito contraditório aos olhos daqueles que julgavam-se a partir da imagem dele. É um homem vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro. A imagem dele é uma imagem muito contraditória. Tudo que se cria como uma imagem que julgamos ser a certa, dentro do contexto vivido. É assim que ele aparece, com uma mensagem muito dura. Dura porque tem tudo a ver com o ambiente que ele está. Mas é uma mensagem muito de acesso. A dureza vem depois desse acesso. A expressão que João se utilizava dava muito acesso aos ouvintes. A dureza da mensagem expressada por ele é justamente para que houvesse a conversão. Mas é uma mensagem simples, porém dura. A simplicidade é para ter acesso e a dureza é para ter conversão. A mensagem não pode ser somente dura ou só ser simples. Ela precisa ser simples, porém dura. Simples para que haja aceitação, dura para que gere a conversão. Então essa é a mensagem de João. Porém ele fica sabendo que ali, no meio de tanta gente, tinha algumas classes de pessoas tão distintas na comunidade que ele estava inserido. Eram os saduceus e fariseus. Eles foram conduzidos
aquele ambiente onde João lidava com as pessoas, porque na cabeça deles o que João fazia tinha se tornado moda, que era o batismo. Então, na cabeça dos saduceus e fariseus, tudo aquilo que João fazia, aonde fazia, tinha se tornado moda. E em razão disso, eles foram conduzidos àquele lugar para saber sobre a moda do batismo. Essa era a cabeça dos saduceus e fariseus. Então, eles estão ali, no meio de tanta gente. João, ao saber dessa entrada, dessas classes de pessoas tão distintas no meio de todos, ele vai vir com uma mensagem não tão simples, extremamente dura. E ele começa esbravejando, e a ideia de esbravejar não é alguém desequilibrado com palavras, é a fim de que lá no meio onde eles estavam, eles fossem alcançados pela voz deles. Eles não estavam tão perto assim. Então a ideia de esbravejar é falar de forma muito alta, a fim de que o ouvinte seja alcançado por ela. Então ele vai esbravejar, e toda a estruturação da mensagem de João é basicamente isso aqui. É raça de serpentes. O que vocês pretendem rastejando até o rio? Essa ideia de rastejar é: vamos chegar sem ninguém nos perceber. Essa é a ideia de rastejar. É ter acesso a um lugar sem que ninguém me perceba. Então, raça de serpente, que vocês pretendem rastejando até o rio? Como se eles ficariam sem ser percebidos. Vocês acham que um pouco de água na pele de cobra vai fazer alguma diferença? Vocês acham que um pouco de água na pele de cobra vai fazer alguma diferença? É a vida de vocês que precisa mudar e não a pele. É a vida e não a pele. Um pouco de água na pele de cobra não faz diferença. Não é sobre uma pele que precisa mudar. É sobre uma vida que precisa ser alterada de maneira expressiva. O que vocês pensam que de certa forma podem melhorar invocando Abraão como pai? Ser descendente de Abraão não ajuda nesse caso. Até dos descendentes de Abraão, em razão de serem muitos, Deus pode pegar dessas pedras e fazer descendentes a Abraão. João está dizendo: vocês são quem são, não entenderam quem são. Em razão de vocês não entenderem quem de fato são, vocês vão ter que aprender a lidar ao ver pedras sendo transformadas naquilo que vocês são. E pelo fato dessas pedras deixarem de ser pedras e se transformarem naquilo que vocês são, e vocês não sabem quem são, já poderiam saber quem são, está em plena atividade do exercício pelo fato da identidade. Vocês vão ter que aprender a lidar com aquele que já foi uma pedra, se tornar filho e fazer aquilo que vocês são filhos e não estão fazendo. Até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eu vos batizo aqui no rio para mudar essa velha vida na vida do reino. Mas o mais importante ainda está por vir, o protagonista desse drama, perante o qual eu sou apenas o figurante. Essa ideia que João deixa muito expressiva de o protagonista, o figurante, é mais sobre quem eu sou em razão daquele que está vindo. Eu sei quem eu sou. Eu não sou aquele que virá. Eu sou apenas um figurante. O protagonista está vindo aí. Presta atenção no que ele diz. Ele acenderá a vida do reino em vocês. Um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês
operando mudança de dentro para fora. Tudo que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. E tudo que for contrário à verdade será jogado fora, no lixo, para ser queimado. Ele termina a mensagem aqui. A mensagem dele é muito dura. Daqui a pouco, vindo das montanhas da Galileia, entra naquele ambiente esse que é o protagonista de tudo, tentando fazer entender o processo de ser batizado por ele. Ele há de questionar. É uma discussão não num tom pejorativo, é uma discussão boa. Ele não admite como protagonista vir até ele, que é apenas o figurante, e batizá-lo. Ele diz, isso aqui precisa ser o contrário, não sou eu que tenho que batizar você, você que precisa me batizar, é mais ou menos isso. Mas Jesus vai refutar essa discussão boa para que ele entendesse o que estava acontecendo ali. E de fato, aconteceu. Ele entende e vai batizar Jesus. Sabe, gente, o que eu acho lindo nessa história é que tem coisas que só vão acontecer depois do batismo. Algumas coisas que acontecem aqui pós o batismo não aconteceu antes. Quando Jesus sai das águas, o texto diz, o céu abriu. Quando Jesus sai das águas, o Espírito de Deus desce. Quando Jesus sai das águas, uma voz vai falar sobre ele. Porque a nossa maior expressão de comprometimento efetivo com Deus é quando a gente decide se batizar. Quando a gente decide se batizar, a gente está dizendo, eu não quero mais administrar essa minha vida velha. Eu me submeto a esse processo de passar pelas águas e me tornar uma nova criatura. Ainda que eu não conheça essa nova criatura, que eu preciso ser depois do processo das águas batismais. Por mais que eu saia das águas e olhe para mim e perceba que não há nenhum tipo de mudança física, mas esse processo de águas batismais faz algo dentro de mim, e isso é tão profundo que algumas coisas começam a acontecer. E eu tive o privilégio de um dia ligar para um amigo, ele está aqui. Eu disse para ele, bem-vindo. Porque até o batismo, nós somos, me permitam por favor, os pastores que estão conosco, me permita dizer assim, parece que nós somos indigentes, mas quando nós somos batizados, o mundo espiritual nos conhece de uma outra maneira. E eu disse a esse amigo, ele está aqui, é o Jorge de Sá, eu disse bem-vindo, porque agora, tem coisas que só vão acontecer agora. O céu se abriu. Por que não abriu antes? A pomba desceu. Por que não desceu antes? A voz falou. Por que não falou antes? E logo o batismo, você já sabe o que aconteceu. Mas deixa para outro dia. Mas perceba o que essa voz diz. Esse aí é no ponto de vista que não há negócio. É com a ideia de que não abro precedente para argumentar comigo. É definitivo, é ponto final. Não há continuidade, não há balcão de negócio para a gente tentar reverter essa ideia de que está sendo expressado algo tão definitivo. Esse aí é meu. Meu como posse, meu como não abro mão, meu como propriedade exclusiva, é meu. Meu filho. Em momento nenhum você vai ver a expressão pai aqui, mas você está ouvindo a expressão filho, porque é na revelação da minha identidade que ele revela dele. Você só sabe que ele é pai porque ele está te chamando de filho. Ele não precisa dizer que é teu pai, ele só precisa te chamar de filho. Ele não precisa levantar uma placa, eu sou o pai dele, eu sou o pai dela. Ele só precisa dizer quem é você. Você é filho. Você é filho. Você é filho. Não há negócio nisso. Não há troca nisso. Não há barganha nisso. Você é filho. E para piorar, ele vai dizer, você é meu filho amado. Amado.
Não é um amor que se diminui em razão do filho fazer o que não deve. Não é um amor que aumenta em razão do filho ter feito coisas boas. Esse amor não está atrelado ao que eu faço. Esse amor está atrelado a quem eu sou. Sou filho. Sou filho. Fiz coisas ruins. Sou filho. Fiz coisas boas, sou filho, e o amor dele não está condicionado a se diminuir em razão de eu ter feito coisas que não caberia ter feito, e o amor dele não vai se aumentar, se avolumar em razão de eu ter feito coisas que de certa forma contribuiu. Não, ele ama e ponto final. Esse aí é meu filho amado. E para piorar ele diz, eu tenho prazer nele. Me dá prazer. Essa ideia de prazer é como que ele olhasse ele no filho. Ele se visse nele. Ele olha para ele e vê você. Ele olha para você e vê ele. Isso é filho. Sabe? Parece que eu precisava entender isso. Eu precisava entender. Vamos para o capítulo 17. Eu preciso ir para lá. Entenda isso. Depois de 6 dias, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Diga Pedro, Tiago e João. Diga mais alto, Pedro, Tiago e João. Diga conduziu, particular, alto monte. Esse é o trajeto. Condução, particular e alto monte. Não tem alto monte sem condução. Não tem alto monte sem condução em particular. Todas as vezes que Jesus quiser me colocar em um lugar alto, ele vai me conduzir a um particular primeiro. Todas as vezes. Porque condução aqui não é alguém que me manipula. A manipulação é por fora, a condução é por dentro. Essa condução está relacionada a relacionamento. Se relaciona de tal maneira que ele me conduz para esse particular. E no particular é o alto monte. Entenda que quanto mais alto eu for, mais profunda tem que ser a minha experiência. Vou repetir, isso me arrepia. Quanto mais alto eu for, mais profunda tem que ser a minha experiência. Se eu quiser chegar em lugares altos, eu tenho que me submeter à condução particular. E quando chegar lá em cima, a minha experiência tem que ser profunda. Tanto que tudo começa a mudar. Jesus muda, a roupa muda, os cabelos mudam, a cor da pele se transfigurou-se diante deles. Quem queria estar ali? Vou perguntar de novo, quem queria estar ali? Eu queria estar ali. Experiências tão profundas, escute isso, não podem me tirar das minhas realidades. Vou repetir para você. Experiências tão profundas não podem me tirar das minhas realidades. Eu não posso fazer das minhas experiências a minha permanência. Eu tenho que fazer das minhas experiências uma preparação para a minha realidade. A minha realidade não está no alto monte, a minha realidade está no pé do monte. Porque o alto monte é o lugar que eu estou indo, mas o pé do monte é o lugar que eu vou voltar. Então a minha realidade não está lá em cima, a minha realidade está lá embaixo. Eu não posso fazer das minhas experiências tão profundas o ambiente da minha permanência. Ele não me leva a viver experiências profundas para que eu permaneça naquele lugar tão alto e me distancie da minha realidade. Ele me leva a viver experiências tão profundas para me devolver à realidade, e a realidade não mexe mais comigo. A experiência é tão profunda que ninguém entende. Pedro é tão impulsivo que ele vai olhar aquilo tudo, de repente no meio daquele olhar aparece mais 2 figuras ali. E você sabe quem são? Quem são? Moisés e Elias. Diga Moisés. Diga Elias. Diga Moisés e Elias. Está escrito aí Moisés e Elias.
Mas eu vou te perguntar, só a título da gente distrair. São eles mesmo? Por que você me diz com tanta certeza que era Moisés e Elias? Fala para mim. Porque está escrito. Eu vou fazer outra pergunta. Quem viu que era Moisés e Elias? Foi quem? Foi Pedro. Mas Pedro não é contemporâneo? Que certeza é essa que Pedro está tendo? Moisés e Elias? E que faz a gente ter certeza também? Que tipo de identificação tem aqui para que ele disse assim, não, peraí, isso eu te conheço, você é Moisés. E aí, você é Elias, não há relação, tempo com eles. Porque quando eles aparecem na transfiguração, eles começam a conversar entre si. E a forma da lei conversar é Moisés. E a forma de Elias conversar é o profético. Entenda que tanto a lei quanto o profético se comunicam com quem está no centro. Tanto o profético quanto a lei se comunicam com quem está no centro. Eu não posso dar crédito à lei que não comunica-se com quem está no centro. Eu não posso dar crédito a profético que não se comunica com quem está no centro. O profético e a lei têm que se comunicar com quem está no centro. Você imagina no meio disso tudo, Pedro vendo aquilo, peraí, eu vou fazer 3 barracas. Eu vou fazer dessa experiência uma permanência. Porque a gente quer fazer dessas experiências a oportunidade de se ver longe de realidades que nós não conseguimos mudar sem esse tipo de experiência. Deus quer nos conduzir a uma experiência para que a gente mude nossa realidade. Vou repetir para você. Quanto mais profunda for a minha experiência com Deus, melhor eu me torno para a minha realidade. A sua realidade você não conseguiu alterar, porque Deus quer te levar a um lugar mais profundo. Quanto mais alto eu for, mais profunda tem que ser a minha experiência. E quanto mais profundo eu for nessa experiência, melhor eu me torno para a minha realidade. E aí a minha realidade já não me manipula, a minha realidade já não me fere, a minha realidade já não me machuca, a minha realidade já não me diminui, a minha realidade já não me magoa, a minha realidade já não me bate, a minha realidade já não me transfigura, não me carcome. Eu fui para esse lugar e a profundidade da minha experiência me entregou a minha realidade. Agora eu mudo a minha realidade em razão da mudança que eu recebi nesse lugar tão profundo, porém alto. Você imagina que no meio disso tudo, de repente, já estava bom, sim ou não? Sim ou não? Jesus se transfigurou, já estava bom, sim ou não? Você imagina agora uma nuvem luminosa. Imagina uma luz mais forte do que a luz, que se mistura com outra luz, aquela nuvem que cerca o lugar, uma luz que, sei lá que luz era aquela, a experiência já estava tão profunda, que de repente aumenta a intensidade, a carne parece que vai saltar dos ossos, as entranhas começam a mexer, dá um suador na gente, e no meio daquilo tudo, sai uma voz lá de dentro. Esse aí é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, vírgula, conclusão, a ele escutai. A ele escutai. Porque a lei se comunica com ele, o profético se comunica com ele. Escutem ele. Parem para dar ouvido a ele. Eu vim aqui dizer algo para você muito simples. A nossa vida se resume em apenas 2 capítulos. Acredite nisso.
A nossa vida se resume em apenas 2 capítulos. Capítulo 3, versículo 17. Capítulo 17, versículo 5 do Evangelho de Mateus. A nossa vida se resume em apenas 2 capítulos. O capítulo do Jordão e o capítulo do Tabor. A nossa vida se resume em apenas 2 capítulos. Jordão é 440 metros abaixo do nível do mar. Não há na terra uma depressão como essa. É muito baixo. Mas entenda, lá embaixo, numa depressão que não se compara a tantas outras, é o lugar mais baixo da terra. Lá embaixo, onde a gente se expressa em comprometimento maior. Lá embaixo, o céu abriu. Lá embaixo, a pomba desceu. Lá embaixo, o Pai falou. Lá embaixo. Agora no Monte Tabor, uma das maiores montanhas da Galileia, lá em cima, o céu abriu. Lá em cima, o Pai falou. Lá em cima, Ele se manifestou. A nossa vida se resume em apenas 2 capítulos. O capítulo que eu estou lá embaixo e o capítulo que eu estou lá em cima. A gente precisa entender que Deus não muda porque o cenário mudou. Deus continua sendo o mesmo. Entenda que Ele lá embaixo, no período mais baixo da vida, Ele diz: eu te amo, eu estou aqui, sou teu Pai, eu tenho prazer em você. Lá embaixo Ele diz quem Ele é. Ele revela quem você é. Ele se manifesta para você. Porque o céu responde o nosso comprometimento com Ele. Quanto mais baixo na vida eu tiver, mais comprometido eu tenho que estar. Deus continua sendo o mesmo. O cenário muda, a gente sai do Jordão e vai para o Tabor. Lá em cima. Porque o Jordão não dura para sempre. A gente a qualquer momento sobe. Mas o que é difícil da gente entender, nós estamos preparados para sair do Jordão e ir para o Tabor. A gente não está preparado para sair do Tabor e voltar para o Jordão. Nós fomos condicionados a, você vai sair de baixo e vai para cima. Mas se eu disser que depois que você estiver lá em cima, você vai voltar para baixo. Porque a nossa vida se resume em apenas 2 capítulos. O capítulo que eu estou lá embaixo e depois eu subo. E o capítulo que eu estou lá em cima e depois eu desço. Lá em cima o Pai se revela. Lá em cima Ele diz que ama. Lá em cima Ele mostra quem você é. A pergunta que eu faço para alguém aqui dentro é: em razão do cenário ter mudado, será que você não mudou? Deus continua o mesmo. Lá embaixo e lá em cima. Tem alguém que trabalha na área da saúde aqui? Me ajudem, por favor. Falta 5 minutos para você sair do plantão. Normalmente tudo acontece nesses 5 minutos. Você está passando pelo corredor do CTI. Para sair por aquela porta e ir embora, descansar. Minha cama, minha casa, minha família, meu cheiro. Mas antes desses 5 minutos você estava nesse trânsito de ir e vir. E alguns sons muito específicos saem de algumas salas. Eu não gosto deles. Mas é funcional para vocês que trabalham lá. Esse som é assim. Pi, 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 pi. Ok? Tem alguém dentro daquela sala sendo monitorado por algum tipo de aparelho. E esse aparelho, por mais que você não esteja lá dentro, o som que ele emite para você que está aqui fora, esse som diz para você: fique tranquilo, quem está lá dentro está vivo. Ok? 5 minutos para você sair do plantão. Falta 5 minutos para você passar por aquela porta e descansar. Você está virado. Quando você está passando em frente a uma porta, aquele som
tão dentro do compasso, dizendo para você, tá tudo certo, fica calmo, tá tranquilo, ele tá vivo. De repente, aquilo muda, e por mais que você esteja saindo, mudou o som, é compromisso seu entrar por aquela porta e ver o que está acontecendo, porque o som lá dentro mudou, e o som ficou assim. Pi. E quando ele voltava, e vai e volta, era pi, pi, pi. Quando ele está para sair, o som se tornou um som só. É compromisso dele, mesmo que falta pouco dele ir embora, ele tem que entrar na sala, porque esse som para ele diz: quem está aí dentro está morrendo. A nossa vida se resume em apenas 2 capítulos: Jordão e Tabor. Pi, 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 pi. Eu não posso olhar para os altos e baixos da minha vida e dizer que Deus está me provando, ou coisa do tipo, ou aconteceu alguma coisa de errada no percurso, e eu, já que eu estava lá em cima e agora eu despenquei, olhar para isso de maneira sem propósito algum. Pelo contrário, não pode ser pi, senão ele perde a gente. Não pode ser pi, senão ele perde a gente. A única maneira dele nos manter vivo. Esse é o gráfico da vida. Um dia lá embaixo, outro dia lá em cima. E a experiência lá em cima é tão profunda que me prepara para ir para baixo de novo. Eu aprendi a administrar aqui embaixo, e eu vou ser preparado para subir de novo. E a gente sobe, a gente desce, a gente vai lá embaixo, depois a gente sobe de novo. A gente só precisa entender quem somos quando estamos lá embaixo, e precisamos continuar sendo quando chegar lá em cima. Eu não vou deixar de ser filho porque eu cheguei lá em cima, mas eu não vou perder a minha identidade porque eu fui lá para baixo. Eu sou filho lá embaixo, mas eu também sou filho lá em cima. Ele me ama lá embaixo, mas ele me ama lá em cima. Ele se revela lá em cima, mas ele se revela lá embaixo. É Deus dizendo: nas fases da vida eu estou com você, eu não mudei. Eu te acompanho no chão, mas eu te acompanho em cima da montanha. Eu sei que tem hora que dói, eu sei que tem hora que a gente desespera, mas acalma a tua alma, tranquiliza o teu coração. Deus está cuidando de tudo. Ele é fiel, 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 fiel. Ora mama chora barabacataramaya. Alguém entrou por essa porta precisando ouvir tanta coisa, inclusive isso. Eu estou com você. Eu sou teu pai quando você estiver no Jordão. Eu sou teu pai quando você estiver no Tabor. Eu te amo quando você estiver no Jordão, mas o meu amor permanece quando você estiver no Tabor. O céu se abre quando você estiver lá embaixo, mas o céu também se abre lá quando você estiver lá em cima. Eu continuo sendo o mesmo. Não mude porque o cenário mudou. Não permita ser alterado porque as coisas se alteram. Você precisa continuar sendo a mesma pessoa, porque o Deus que servimos é o mesmo Deus. O mesmo Deus. O mesmo Deus. O mesmo Deus. Ora mama chora bababacata. Ora mama contoro bababos.
Espírito Santo. Orachore amaya kadu yasura daramaya. Terio koneri miteramara mashora bahamaya. Doremara kotria sorgi daramaya se. Bendito seja o teu nome nessa noite. Tem alguém do seu lado precisando de uma oração, de alguém que está tão perto. Ore por essa pessoa, por favor. Ore junto com ele, ore junto com ela. Deus está fazendo alguma coisa na vida de alguém aqui dentro. Deus está fazendo alguma coisa. 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 Está acontecendo alguma coisa na vida de alguém agora. Orintre a sorgue, a maia torgue, taia. A fase muda, mas Deus continua o mesmo. O cenário se altera, mas o amor dele permanece. Ele é o mesmo Pai lá embaixo, ele é o mesmo Pai lá em cima. Você precisa acreditar em tudo que ele disse ao teu respeito. Você precisa acreditar em tudo que ele falou com você. Ele não disse o que foi dito para te animar. Ele disse porque ele é teu Pai. Tudo que ele diz é verdade absoluta. E nele não há sombra e variações. Está acontecendo alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa? Bendito seja o teu nome, Jesus. Eu estou todo arrepiado aqui.